Agora, a gente vai falar sobre Montaigne. Montaigne é um dos grandes renascentistas, aqui um dos grandes pensadores renascentistas, que já lida com um dos problemas importantes, que é a colonização europeia na América, né? Ele vai ter um livro em que ele vai guardar muitas de suas memórias, muitas de suas ideias, que é o livro que a gente chama de ensaios, né? Os ensaios de Montaigne, né, é feito em 1580, né, é terminado de ser escrito em 1580, na verdade, e ele, na verdade, morre, né, escrevendo ainda muitos desses ensaios. Bom, o que ele quer nesses ensaios? Descrever a humanidade com imensa franqueza, né? O que quer dizer exatamente isso? É usar esse modo de escrever para você mostrar o quanto a humanidade é de verdade, né? Porque quando as pessoas escrevem, segundo Montaigne, elas se escondem atrás das letras. Ele não, ele quer abrir o peito, ele quer contar de verdade as coisas como elas são, né? A inspiração deles são dois romanos, né? Plutarco e Lucrécio, nome lindo, né? Você está em dúvida para o nome do seu próximo filho? Pode ser Lucrécio, olha só que bonitinho. Plutarco também não é um nome muito ruim, né? Garanto que não vai ter ninguém, né, no seu bairro que vai ter um nome parecido. Bom, esses caras que contam grandes histórias, a vida das pessoas, e ele vai ler esses antigos, né, como a gente viu na primeira aula, e vai retomar essa ideia. Bom, só que isso vai ser escrito do castelo de Montaigne, onde ele vive, né, um nobre que está lá no seu castelo escrevendo sobre histórias de outras pessoas. Olha só que maravilha, baseado em relatos de viajantes. Então os viajantes vão para os lugares, escrevem coisas e ele vai lá e pega isso e escreve os seus ensaios. Ele lê isso, tenta entender, tenta interpretar e tenta mostrar para você. Se você acha que você é uma boa pessoa que faz resumo, quando você estava na escola, né, você fazia aqueles famosos resumão, eu vou escrever com minhas próprias palavras. Montaigne já faz isso muito melhor, né? Vale a pena dar uma lida na obra dele. Uma das histórias que tem aí é a história do Martin Guerre. Quem que é o Martin Guerre? É uma história de um francês, inclusive tem um filme, né, com Gérard Depardieu, né, que vai fazer a vida de Martin Guerre, que na verdade é o seguinte: esse cara, Martin Guerre, uma vez ele briga com a sua mulher, né, e foge de casa. Ele foge de casa, fica anos e anos sem ver, né, a sua família, ele não volta mais. Depois de anos e anos, né, chega Martin Guerre de volta, né. Martin Guerre estava um pouco diferente, né, Martin Guerre estava um pouco diferente, chega lá e fala, bate na casa da mulher dele e fala: meu bem, eu cheguei. Ela olha que vê ele, acha meio estranho, mas reconhece o marido. Ah, que bom, querido, voltou, né? Então, ele se reúne, ele vai encontrar sua família. Olha, gente, oi, vovó, oi, mamãe, tudo bem? Olha, oi, tia, tudo bem? E as pessoas ficam assim: será que ele é mesmo? Faz tanto tempo que a gente não vê. Nossa, você tá tão diferente, você era magrinho, você deu uma engordada. Ah, mas também fez tanto tempo, uns 10, 15 anos. Nossa, nem sei como. O que você fez durante esse tempo? Não, eu estava na guerra, né? Eu tive infortúnios, etc. Contou a história da vida dele. Chegou um belo dia, estava passando uma pessoa ali na rua, olhou. Essa é a cidade tal? É a cidade tal. Ah, Martin Guerre mora aqui, não mora? Mora. Daí chegou um cara: cadê Martin Guerre? Vem aqui, tem um amigo dele procurando. Martin Guerre chega lá, né? Oi, tudo bem? Oi, você não é Martin Guerre, disse o estranho. Por quê? Você sabe, porque Martin Guerre perdeu a perna na guerra, né? E você tem as duas pernas, então você não pode ser Martin Guerre. Daí começa uma crise. Pessoas que estavam desconfiadas no começo que esse cara é Martin Guerre falam: bom, eu sabia que ele não era, né? Até o momento que esse cara foi levado para o julgamento. E quem chega no julgamento? O verdadeiro Martin Guerre. Esse cara era de fato um impostor, né? E vai ter um julgamento, inclusive a mulher do Martin Guerre vai falar que o Martin Guerre falso, ela vai jurar que o Martin Guerre falso é o verdadeiro. Então ela vai ser condenada pelo crime de perjúrio, né, por ter tentado enganar a sociedade, apesar dela mesma falar que ela acreditava de fato que ele tinha sido. Então o próprio Martin Guerre, obviamente, aí ficou muito chateado, né, porque a mulher dele
achou que outro era ele mesmo, né? Então, essa grande confusão mostra o quê, né? Montaigne quer mostrar como que é as coisas da interpretação humana, no subjetivismo humano, elas são muito variáveis. Então, você tinha o amor da sua vida, a sua família, né? Todos os seus amigos, todo mundo que você acha que tem certeza de quem é você, né? Talvez eles não saibam exatamente quem é você. Obviamente, hoje em dia é um pouco diferente. Existem fotos digitais, existe biometria e todas essas outras coisas, né? Mas mostra um pouco de como alguém pode enganar todo mundo, né? E essas pessoas não se importam tanto assim de ser enganadas. Bom, outro tema muito importante desses ensaios é o tema da alteridade. O que é alteridade? É pensar do outro, né? Então, na colonização europeia das Américas, né, os europeus são obrigados aqui a pensar sobre o outro, né? O que fazer com esses indígenas? Tem os jesuítas, que muitos desses relatos vão ser lidos pelo Montaigne, né? O Michel de Montaigne vai olhar esses relatos e vão ver, bom, os índios, eles são bárbaros, né? Ou eles são selvagens? Os índios merecem ser escravizados ou educados, né? O que a gente deve ter em relação com os indígenas? Então, ele vai pensar bastante sobre essa diferença, o que fazer com o outro, né? Como pensar sobre o outro. E a partir daí, você começa a se colocar no lado do outro e começa a questionar as suas verdades, né? E aí ele vai ter uma teoria da verdade que ele vai colocar aí nos seus ensaios, que é uma crítica dessas certezas filosóficas. O homem, para Montaigne, é finito. A verdade, ela é infinita. Então você tem um problema aí. Como alguém finito pode ver alguma coisa infinita, né? Então, segundo Montaigne, a percepção humana é sempre parcial da verdade. Você nunca vai encontrar a verdade como um todo. Ao passo que essa verdade só pode ser entendida pelo ser humano, essa verdade na sua totalidade, através de uma revelação divina. Então, por exemplo, né, quando anjo Gabriel, segundo o cristianismo, chega para Maria e anuncia que ela será a mãe do Filho de Deus, né, para o cristianismo aquilo é uma revelação de uma verdade completa, mais ou menos que o Montaigne está falando, né? O Montaigne não fala nesse caso, mas a gente pode ver o anjo Gabriel de novo, falando só que desse caso para o Maomé, né? A hora que ele está redigindo o Alcorão. E por aí vai. Então, essa revelação divina, Deus que tem essa capacidade de desvelar a verdade, através de uma revelação divina, ele pode mostrar a verdade para as pessoas. As pessoas em si não conseguem encontrar essa verdade. Olha só que coisa importante você pensar do ponto de vista científico, né? O homem nunca vai saber a verdade de fato, né? Então, é uma interpretação que a gente vai chamar de relativismo. Qual que é a verdade, né? O que é verdade mesmo se a gente só tem uma interpretação parcial dela? Bom, e por último, a educação, para Montaigne, ela só se presta se for uma experiência concreta, né? Você só vai aprender mesmo estando lá, né? Vivendo lá, tendo essa experiência concreta. O que não deixa de ser mais ou menos uma coisa meio irônica, né? Principalmente porque ele escreveu boa parte dos seus ensaios do seu castelo, né? Com a experiência dos outros. Mas ele fala que o melhor jeito de educação é através dessa experiência concreta, você sair daí, da frente do seu computador e viver a filosofia, né? Ir lá falar com a sua tia, ela vai falar a minha verdade e a sua verdade. Bom, já aprendeu Montaigne relativismo sobre a verdade. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.